submeteu, Henry submeteu, Saugina, Crispim, Sheinila, Nélia submeteu, Edna submeteu, Amarildo, Cleide, Vera, Yumna, Arthur, Firoza, Akbar. Quem não submeteu é Marcília. Hein? Então, a ver essa vista aqui, quer dizer que ela viu, hein? Abriu, hein? Só não submeteu. A Marcília. Kiana, Kelvin, Márcia, Josefina e Juma submeteram, mas Klein, estão a ver essa vista aqui? Quer dizer que o Klein abriu, viu e mandou passear. Depois Kelly, Cláudia, Isaura, Pérsia, também a mesma situação. A Pérsia abriu, viu, gostou ou não gostou e mandou passear. Depois o Borges, Miriam. Depois Kelvin, Denise, Dylan. Então, Dylan pela primeira vez abriu. Está aqui Dylan aqui. Abriu, viu, não submeteu. Depois temos Grácia e Larissa. Só 3 pessoas aí que abriram e não submeteram. O resto abriu e submeteu. Estão de parabéns. Sim? Alguém estava a falar? Desculpa, disse eu não submeti. Quem? Qual é o seu nome? Josefina. Josefina, eu não reclamei de Josefina aqui. Tá bem. Reclamei dela aqui? Não. Eu reclamei da Marcília, do Klein, da Pérsia e do Dylan. Docente. Hein? Docente? Já estou ouvindo. Sim, eu ontem estava com problemas de internet e não consegui ter acesso à plataforma. Não se preocupe, estou a falar da aula da coisa passada, é coisa de há muito tempo. A que mandei ontem é para amanhã, então relaxa. Até amanhã vão submeter. Mas tem 2 Dá bem muito tempo eu submeti. Mas quem? Qual é o seu nome? Cláudia. Oh, mas eu reclamei de Cláudia aqui. Não reclamei de Cláudia aqui. Eu reclamei de Klein. Ah, Qual é o seu apelido? Mulima. Mulima. Macaringue, Machava, Madede, Magombe, Mahomed, Manhissa, Marinzi, Marques, Matavel, Matula, Mavunga, Mazive, Mendes, Muldi, Monjane, Muiane, Mulima. Submeteu. Mulima submeteu. Relaxa. Está tudo controlado aqui. Ninguém é odiado, ninguém é gostado. Está tudo equilibrado. Né? Cada um faz a sua sentença. Né? Mas a maioria está muito bem e é muito bom. É bom saber disso, tá bem? É bom saber disso. Agora, mandei uma outra aula prática, está bem? Um outro quiz sobre a estrutura de mercado, lembro, né? Falamos bem da estrutura de mercado, entenderam? Bom, é só fazer. Uma dica, só, nem precisam fazer. Não, aquilo de estrutura de mercado não é muito difícil. Aquilo apanha em qualquer sítio. Até porque é muito fácil, vimos de forma fácil. Quer dizer, não há. No worries. Não há nada de. Aquilo, mesmo eu em 10 minutos faço o entrego, né? Então, vocês significa que levam geralmente o triplo do tempo. Estima-se que o que o professor faz num tempo X, o estudante pode levar 3x, 3 vezes aquele tempo. Então, se eu faço em 10 minutos, vocês fazem em 30 minutos. Mas dei 3 dias. Quer dizer, é mesmo para assegurar que os que não têm acesso à plataforma consigam fazer, tá bom? Agora, sobre a aula de hoje, também logo depois da aula, vou submeter
Bom, é melhor que façam este e termine. Depois vou submeter um quiz amanhã para submeter na sexta-feira. Vou lançar um quiz para submeter na sexta-feira sobre a aula de hoje, tá bom? Depois, para os que só se concentram na economia durante este período, também vou dar uns 30 minutos finais para poderem, né, submeter, fazer o quiz da estrutura de mercado e submeterem. Se todos submetessem 2 horas depois dessa aula terminar, seria bom. Assim ficam fora da corrida das 0, porque 0 hora está toda a gente a correr, yeah. Doutor, Não dorme, quer dizer, colocar 23h59 não é para vocês submeterem a essa hora, é até, ok? sim, doutor, Sim? esse quiz que temos é para submeter hoje ou amanhã? Amanhã. E o doutor quer dar outro quiz para submetermos hoje? Não, vou dar outro amanhã para submeterem na sexta-feira. Tá bem. Está a respirar fundo, chefe. Sim, porque é um pouco complicado. O doutor deu esse quiz ontem para submetermos amanhã. Só que o problema é que nós ontem, domingo, tivemos trabalho, ontem tivemos trabalhos, Mas, hoje chefe, você temos já que abriu o quiz? submeter trabalho. Mas você já abriu o Sim, quiz? doutor, abri, vi, Viste as mas perguntas, chefe? não tive tempo de fazer. Doutor, eu vi cada pergunta vale 5 valores. Mas viste a natureza das perguntas mesmo, para você reclamar, aquelas perguntinhas? Sim, doutor, O que é monopólio? O que é concorrência curtas, perfeita? perguntas curtas ou perguntas compridas. Tiram o nosso tempo, temos que ler bem, temos que perceber, temos que entender a matéria, o que é um pouco complicado nestas aulas. Sabe quando vocês devem alocar para estudar economia por semestre? Nós estamos a ter economia 1h30 por semana. Aqueles quizzes, aquelas coisas, aquelas perguntas daquele quiz que vocês estão a reclamar, não leva mais do que 30 minutos para responder aquelas perguntas. Não é verdade isso, doutor, doutor, não é verdade, porque nós não estamos a ter aula presencial, estamos a ter aula online, é um pouco diferente, nós conseguimos perceber a matéria. Não. Porque é matéria nova. Aquele quiz não é de matéria nova. Não é de matéria nova aquele quiz, chefe. Aquela matéria de semana passada, aliás, até a própria aula prática daquela matéria já responde, já tem respostas. Entenda uma coisa, talvez para vos explicar. Os quizzes que vos dou, na verdade, é para consolidar as matérias que nós vimos nas aulas. Não é para complicar a vossa vida, nem tão pouco. É que muitos não estudam de forma independente. É o seguinte, eu poderia assumir que vocês estão a ler slides, vocês estão a ler livros, mas não é verdade isso. Está a entender, né? A única forma de vos fazer ler um pouco, não muito, porque aquilo não precisa ler muito para responder, é mandando esses quizzes para vocês acompanharem a sequência das aulas. Porque eu estou a dizer, em 2 horas, em 1h30, o que eu dou aqui não é suficiente para vocês entenderem de forma consolidada a matéria. Não é possível. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas não há como. Não há como termos mais aula. Não há como o quê? Não há como ter mais aula, doutor. Sim, então eu não sei qual é o ensino superior que vocês esperavam fazer. Doutor, estou muito... Não, o doutor eu está a dizer sei. isso. Okay. Doutor, eu não estou a reclamar da faculdade, não estou a dizer que a faculdade é difícil, que a faculdade disto. Eu sei o grau de dificuldade da faculdade, eu entendo, eu percebo, mas aulas online, o problema é esse. O problema é que a gente não se inscreveu para isso. E é um pouco mais complicado ter aulas online do que ter aulas presenciais. E o grau de dificuldade que a gente se inscreveu não foi assim. E o doutor também
eu acho que o doutor também está a sentir, aqui e na sala de aula, o doutor está a sentir a diferença. E é mais difícil dar aulas aqui. Então, aqui, o grau de dificuldade é muito maior. Nós estamos a ter 1 hora de aula de cada cadeira por semana. E isso está a complicar muito, porque nós estamos já... Porque a matéria não está a ser dada como devia ter sido dada, mas também não estão a abrandar, estão a continuar a dar a matéria como se fosse normal. Sim. Vou te dizer quais são as mudanças que eu introduzi para vocês por causa deste novo contexto, ok? Primeiro, as aulas práticas mudaram. Vejam as aulas práticas, comparem os quizzes com as aulas práticas que nós tínhamos previsto. São completas. Aliás, levem só qualquer quiz e comparem com a aula prática que nós tínhamos previsto. É completamente diferente, quer dizer, nem é completamente diferente, mas está ajustado ao modelo, né, atual que estamos a usar para dar aulas. Porém, outro fator é ajustei os slides. Aliás, antes eu vinha dar tudo na sala. Agora, adiantei todos os slides para permitir que pelo menos leiam, não que vão perceber na totalidade, mas pelo menos leiam antes ou depois da aula, só para consolidar as matérias. E eu explicar aquilo que provavelmente possa ser difícil para vocês perceberem. E terceiro ponto, agora disponibilizei um livro, porque eu sei que aqueles livros que eu coloquei não iam ler mesmo de verdade. Aliás, nem tinham como ler, já que estão a reclamar em termos de tempo. Mas disponibilizei um livro onde à medida que vou dando as aulas, vou mostrando as páginas onde vocês devem ler para fazer os quizzes, para resolver os quizzes. Se forem a ver o quiz passado, mostrei o número de páginas, ou no livro, as páginas que podiam vos ajudar a encontrar as respostas do quiz. Né? O que quer dizer que agora tudo está centrado em vós. Vocês é que devem tentar fazer o máximo para ler, e nós, desse lado, como docentes, temos que tornar os conteúdos cada vez mais acessíveis, não para transmiti-los assim, online como tal, mas os materiais que nós devemos produzir devem vos assegurar melhor assimilação das matérias. Tanto slides, quanto livros, ok? Aquele é o livro com linguagem mais simples de perceber. E não só, é o livro que inspirou os slides. Não só, os slides também têm um grau de detalhe que permite, para quem lê o livro, entendê-los melhor. E não só, as aulas complementam a explicação daquilo que pode ser complicado. E não só, as aulas práticas e os quizzes estão ajustados a este modelo de ensino, mas sem perder-se a qualidade inicial desejada. É claro que não se vai manter, porque não está previsto dessa forma. Ok? Então, quiz hoje, quiz amanhã, é mesmo para compensar esta falta de interação que nós temos em sala de aula. É para maximizar o vosso estudo independente. A diferença entre estar dentro da sala e estar fora da sala é exatamente essa. Assim que estamos distantes, a melhor forma é vos assegurar conteúdos e materiais para que vocês leiam e consolidem. E como eu sei que isso não vão fazer de forma independente, se eu assumir para leiam daqui até aqui, vamos à aula. De certeza que ninguém lê antes de vir para a aula. Então, os quizzes é para vos levarem pelo menos... Há pessoas que nem slides lê para o seu conhecimento. Nem slide, não sabem o que é slide de economia. Então, pelo menos quando você dá o quiz, pergunta o que é produto, o que é produto marginal, a pessoa pelo menos vai aos slides, afinal, produto marginal é isso. Copia e coloca. As perguntas que é para copiar e colocar. Nem vos obrigam tanto a pensar como tal. Estão a entender? Então, exatamente para cultivar esse espírito de consulta. Os quizzes são uma orientação de consulta e consolidação das matérias. Não são um castigo, não estão para complicar vossas vidas e refletem a vossa capacidade de investigação individual. Não estão acima da vossa capacidade de investigação, ok? Então, ontem lancei um quiz, vão submeter quarta-feira, tá bom? Amanhã vou lançar um quiz para submeterem sexta-feira, referente às matérias que nós já vimos. Não é para fazer um quiz de matérias que ainda não vimos. São quizzes de matérias já vistas.
e vistas de tal forma que os slides têm lá os conteúdos, o livro tem lá os conteúdos e indico as páginas onde vão encontrar esses conteúdos, ok? Tudo bem, doutor. Ei, não estou a vos ver aí. Ah, ok. Cadê o slide? Perdão, conseguem ver o slide, né? Sim. Yeah. Doutor, Uhum. nós não vimos a aula 4. O doutor só deu quiz, não falamos sobre isso. Estrutura de mercado. Não. 4 é o quê? Produção e custos. Sim. Não, falamos sobre isso. Hum. Produção, função produção. You. Ok, deixa ela ver. Não vimos produção, função produção, empresas de produção e custos. Esse slide aqui. Não, que eu me lembre, não. Então pode ter acontecido que numa das aulas que tínhamos que ver isso, tenhamos respondido alguma dúvida do passado. Mas estrutura de mercado vimos, monopólio, oligopólio, blá blá blá. Alô? Sim, doutor, vimos. Sim, doutor. Sim, vimos. E o doutor deu um quiz baseado nessa matéria que não vimos. Mas leram as páginas do livro? Sim. Leram? Sim, lemos para resolver o Então quiz. Então, praticamente, é algo. Avançaram muito até, em termos de leitura individual. Significa que, mesmo que formos a falar aqui, vai ser facilmente compreendido por vós. Vai ser facilmente compreendido por vós. Ok, para todos os efeitos,
se a falta daquilo, como é que é? Se a matéria se pelo fato de não termos dado influenciou a qualidade dos vossos quizzes, vou encontrar um ponderador em função dos resultados que tiver. Foi difícil o quiz? Pronto. Sim, foi. Foi. Sim. É meu. Ok, tá bom. Vou encontrar um ponderador. Ou simplesmente vamos anular o quiz. Antes de anular, podia-nos dizer, aliás, podia publicar as notas, depois podemos fazer outro. Só para vermos. Deu sentido, Significa porque que é para eu foi corrigir. complicado. Sim, eu tenho que corrigir. Depois de corrigir, ver que levaram. E depois disso, anular. Quer dizer, Imagina que tivemos Ou então podemos resolver juntos. podemos resolver juntos. Também esta é outra alternativa. Podemos resolver juntos. Ok. Podemos resolver juntos. Essa é outra alternativa. Então, em função disso, vão dizer se levaram ou não. É melhor desse jeito. Vamos lá, rápido. Onde é que está isso? Oh, lá, quiz. Desktop. Correção. Tá aqui. Olá. Então a chefe tem razão de reclamar. Se fizeram sem ter a aula, significa que só estavam se basear na leitura independente. Ok. Primeiro, defina o que são fatores de produção e insumos de produção. Ok? Para os que leram o livro e os slides, vão perceber que fatores de produção são aqueles que são usados no processo produtivo, né? O que é que nós precisamos para produzir? Trabalho, capital, terra, né? Então, esses são os fatores de produção clássicos. Então, produto é o resultado do processo de produção. Ou seja, o que nós estamos a produzir, o produto final, quer dizer, o resultado final. Tá bem? Se nós usamos carvão, ou se nós usarmos qual é que pode ser matéria-prima? Ok, gás para produzir fertilizantes. Fertilizante é um produto. Então, aquele processo de transformação de gás, mistura e outras matérias-primas é o tal processo de produção. Os fatores de produção vai ser a matéria-prima que vai ser usada, o trabalho que vai ser aplicado às máquinas e o local, terra que é o local, praticamente. Em que aspecto reside a diferença entre o curto e longo prazo? Bom, nos slides também, uma das primeiras coisas que se trata aí é curto e longo prazo. No curto prazo, os fatores de produção são um dos fatores de produção é fixo. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. O que estamos a dizer é que se você tem uma empresa e queres aumentar a produção, no curto prazo só pode aumentar os fatores variáveis. Por exemplo, trabalho. Mas no longo prazo, pode aumentar todos os fatores. É um bom artista. Depois, é um exemplo só para vocês entenderem de forma rápida isso. Vamos lá supor que
estamos a produzir armas. Não sei qual é o exemplo que nós usamos no primeiro dia de aulas. Mas estamos a produzir armas. Temos aí máquinas que produzem armas. E sabemos que a nossa máquina tem capacidade de produzir cerca de 100 armas. Temos alguém que está lá, que por dia está a produzir 15 armas. Se nós quisermos aumentar a produção de armas, é só aumentar o número de trabalhadores, aumentar para 2 ou para 3. Vão passar a produzir 16, 17, 20 ou 25 armas. Mas se nós quisermos aumentar, e isso só acontece no curto prazo, mas se nós quisermos aumentar a produção de 1000 armas, que é no longo prazo, uma máquina não será capaz de produzir 1000 armas. Aí temos que aumentar tanto as máquinas quanto os trabalhadores. Então, no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. No curto prazo, só o fator fixo. Temos pelo menos um fator fixo, ok? No curto prazo, temos pelo menos um fator fixo. É praticamente isso que queria vos fazer, que é a diferença principal. Depois, qual é a relação entre o produto total, o produto marginal e o produto médio? O produto total é a quantidade total produzida no processo de produção. Produto marginal é a produção adicional que o último fator de produção traz. Se estamos a produzir 10 armas e contratarmos mais de um trabalhador, quantas armas vamos passar a produzir depois de mais de um trabalhador? Imaginemos que estamos a produzir 15 armas. Com mais de um trabalhador, passamos a produzir 17 armas. Então, quantas armas trouxe o trabalhador, o último trabalhador? Trouxe mais 2 armas. Logo, 2 é produto marginal. 2 armas é produto marginal. Entenderam, né? Muito bem. O produto médio é quantas armas cada pessoa, cada indivíduo ou cada fator de produção produz em média. Se um trabalhador produzia 15, depois o segundo trabalhador passaram a produzir 17. É só dividirmos 17 por 2. Quanto é que dá? Vamos lá arredondar para 18. 18 por 2 dá 9. Então, cada trabalhador produz 9 armas em média. Ok? Essa é a diferença. Depois é de vos enviar a correção também. Explica a lei dos rendimentos decrescentes no processo de produção e dê um exemplo. Bom, a lei dos rendimentos decrescentes nós já tínhamos nos referido logo no início das aulas, como uma das razões da concavidade da curva de fronteira de possibilidades de produção. Espero que estejam a lembrar desses termos. Ok? Lei dos rendimentos decrescentes diz-nos que, à medida que nós aumentamos um fator de produção, a produção adicional trazida pelo último fator, né? Pelo último fator que nós acrescentamos no processo de produção, tende a diminuir. A tendência da produção é aumentar a ritmos decrescentes. Ou o aumento da produção tende a reduzir à medida que nós aumentamos um trabalhador na nossa empresa. Para vocês perceberem, uma pessoa produz 15 armas. Aumentamos mais uma pessoa, passamos a produzir 20 armas. Aumentamos mais uma pessoa, passamos a produzir 23 armas. Ora, vejamos. O aumento da segunda pessoa aumentou 5 armas. O aumento da terceira pessoa, porque saiu de 15 para 20. O aumento da terceira pessoa saiu de 20 para 23. Aumentou 3 armas. Então, já não está a aumentar ao mesmo ritmo. Se nós aumentarmos mais de uma pessoa para 4, vamos passar a produzir 24 armas. Então, a última pessoa trouxe mais de uma arma. Então, quanto mais aumentamos pessoas, as armas adicionais que deviam ser produzidas tendem a diminuir. O número tende a diminuir. Isso significa... Isso é que chama-se lei dos rendimentos decrescentes. À medida que aumentamos um fator de produção, mantendo os restantes fixos, a produção aumenta, mas a ritmo decrescente. Ou seja, a produção adicional do último trabalhador tende a diminuir. Ou seja, o que cada trabalhador consegue, o aumento que cada trabalhador consegue trazer na produção tende a diminuir à medida que nós aumentamos mais trabalhadores. Ok? Qual é a diferença entre custo econômico e custo contabilístico? E dê um exemplo. Economistas são diferentes de contabilistas. Gestores devem perceber tanto contabilidade quanto economia. É por isso que vocês estão a ter economia, embora seja uma e única vez na vida, pelo menos nesse vosso curso, né? O certo é que o contabilista só quer ver contas, só quer ver números. O contabilista está preocupado com os custos explícitos. Epa, você quanto é que gastou hoje? Epa, gastei XX. Epa, registra. Tem a ver com os custos incorridos de forma explícita na empresa. Estão a entender? O contabilista quer saber quanto é que pagamos de salário, quanto é que pagamos de máquinas que nós alugamos, quanto é que pagamos de renda. Ok? Mas o economista vai mais além.
não é que seja melhor que contabilista, né? Mas o economista, em palavras mais simples, não é quadrado se olharmos para o contexto da análise de custos, ok? Para quem trabalha, eu sei que muitos de vós têm 18, 19 anos, não trabalha, mas para quem trabalha e com as... geralmente são mulheres que trabalham na contabilidade. São muito complicadas. Se você não lhes traz as contas, é para fatura. Tudo querem fatura, é para fatura. Onde é que está? Eu comprei isso, querem fatura. Tudo, eles trabalham com provas, evidências, faturas. Tudo que é explícito, tudo que se consegue comprovar. Tá a ver? E geralmente são tidas como chatas as manas da contabilidade. Às vezes seu salário não entra porque, pá, viajaste para Nampula, esqueceste do cartão de embarque e como não podes provar que entraste de avião sem cartão de embarque, então te amputam logo no salário, cortam o valor do bilhete no seu salário. Se recebes abaixo do bilhete, coitado, vais ficar uns 3 meses sem receber, ou alguns meses a te darem metade, a tentarem compensar o fato de teres perdido o cartão de embarque. Enfim, o que sucede é que os contabilistas lidam com custos explícitos, comprováveis, visíveis, aqueles mais fáceis de se observar e de se registrar. O economista vai um pouco mais além. O economista pergunta. O economista olha para um custo especial, que se alguém lembrar, eu ia aumentar 2 valores num desses quizzes aí. Se alguém souber qual é o custo, ok? Que o economista olha para além do custo explícito, para além do custo contabilístico. Mais 2 valores num dos quizzes. Esses que tiraram 8, 10, 15, quer dizer, 8, 9, mais 2 valores ia fazer toda a diferença. Mas ok, como não querem responder, o economista olha para o custo de oportunidade, para além do custo explícito ou contábil. Olha para o custo implícito, que muitas vezes se resume no custo de oportunidade. Para o economista, não adianta dizer que gastei X, Y, Z. Se tem algo que poderia ser usado de forma útil para o processo de produção e essa coisa não foi usada, o economista contabiliza o custo de oportunidade, quer dizer, o custo associado ao fato de não ter sido usada a coisa. Estão a entender, né? Yeah. Imagine que uma empresa tem 3 tratores. 3 tratores são usados para lavoura, produzem, por exemplo, 100 hectares e é vendido no mercado esse valor. Mas, num determinado mês, por causa de Covid, tinham que reduzir o número de trabalhadores por causa de regras de distanciamento social, trabalhar em casa, quer dizer, em casa não tem como te mandarem com trator para casa, não faz sentido. Então, tens que trabalhar à distância e tal. Então, um trator é desutilizado. Aquele conceito de eficiência que nós estávamos a dizer. Um trator é guardado, não é usado num determinado mês. O contabilista não vai contabilizar aquele trator. Para o contabilista não terá impacto nos seus custos aquilo. Mas para o economista ele vai perguntar, ok, este trator foi usado este mês. Não foi usado por causa de Covid. Dizer, não. Então, no custo desta empresa aqui, devem colocar o fato do trator não ter sido usado, quanto é que custa, quanto é que vale esse trator. Ou seja, se tivéssemos que alugar esse trator para uma outra empresa, quanto é que nos pagariam? E porque não alugamos e ficou sem ser usado, então isso é um custo para a empresa. É assim como os economistas pensam. Devem pensar os custos implícitos. Logo, o custo econômico é maior que o custo contabilístico. Logo, o custo contabilístico pode te enganar e pensar que estás a ter lucros, enquanto não estás a ter prejuízos. Estamos juntos? É um prejuízo o fato de tu não estares a usar um fator, né? De estar a deixar um fator ocioso, ok? Significa que o lucro econômico vai ser menor que o lucro contabilístico. Estão a entender, né? Por quê? Porque o lucro é receita menos custo. Se o custo econômico é maior que o custo contabilístico, então o lucro vai ser menor também, ok? É assim que os economistas olham para os custos. Qual é a diferença entre custo e despesa? Simples. Despesa, sempre há uma contrapartida monetária. Quer dizer, a despesa é o dispêndio, é o gasto. Observa-se
no ato, por exemplo, quer dizer, a melhor forma de evidenciar uma despesa é o ato de pagamento. Enquanto que o custo não precisa você pagar. Você pode ter custo sem necessariamente estar já a desembolsar algum valor específico por este custo. Estamos a entender? Em outras palavras, mais uma vez, o contabilista está preocupado com as despesas, mas o economista olha para o custo no seu verdadeiro sentido. Ou seja, o fato de eu não estar a usar um determinado trator é um custo para a empresa, é um custo de amortização, é um custo de depreciação, é um custo de oportunidade. Então, o economista olha para todos esses custos e os contabiliza no processo do cálculo do lucro. Ok? Então, o custo não implica necessariamente dispêndio de recursos. Ok? Ou seja, a diferença entre custo e despesa é que despesa você está a pagar dinheiro mesmo. Água, está aqui, já, despesa de água. Energia, está aqui, já, despesa de energia. Agora, há uma coisa em casa, você pagou, vamos lá supor que você tem algum bem em casa que devia ser alugado, estar a produzir dinheiro, mas não está numa determinada empresa, não casa, empresa em particular. Então, é um custo aquela coisa estar parada. Então, custo é isso, mas não há dinheiro envolvido como tal. Apenas houve perda de dinheiro, mas não houve pagamento como tal. Quer dizer, perder dinheiro pelo fato de você não estar a usar um determinado bem acaba sendo contabilizado como custo. Enquanto que despesa, tens que incorrer a um determinado pagamento. Em que aspecto reside a diferença entre curto e longo prazo? A diferença aqui é a mesma, ok? Do processo de produção. Era só para vocês recordarem que curto e longo prazo tem a ver com fatores fixos e fatores variáveis. Curto prazo temos fator fixo, longo prazo temos fatores variáveis. Curto prazo, uma parte do custo é fixa, ou seja, não varia em função da produção, e outra parte é variável porque aumenta ou diminui em função do que se produz. Ok? Qual é a relação entre custo total, custo fixo, custo médio? Custo total, naturalmente, que vamos contabilizar como o valor monetário total, né, arcado para o processo produtivo, ok? Temos a parte fixa, que é aquela que não varia, já tinha explicado, que não varia em função do processo de produção. Temos a parte variável, que é aquela que varia em função do processo de produção. Vou dar um exemplo claro, simples, direto, ok? Estamos a produzir armas, talvez, ok? A máquina que nós usamos para produzir armas supostamente é a mesma, né? Se for um processo, se for uma máquina que se usa, né, específica, é a mesma. E sempre temos que arcar com o custo da aquisição desta máquina logo no início. Então, custo variável é o custo fixo, desculpa. Custo variável seria a matéria-prima. Sempre temos que trazer ferro, fundir o ferro, montar, não sei o que é. Isso seria custo variável. Ok, um exemplo mais simples, estamos a produzir badias. Hein? A panela que nós usamos, que nós compramos para produzir badia, é um custo fixo, porque é a mesma que vamos usar todos os dias. Ok? Mas feijão, nhemba, ou não sei que tipo de feijão usam, já é um custo variável. O número de badias que se produz vai variar em função do feijão que for. Mas a panela é a mesma, é grande, pequena, é aquela panelinha que você vai usar sempre para fritar. Ok? Então, se estiveres a alugar, por exemplo, esta coisa, então é um custo fixo. Então, em matéria-prima, como feijão que se usa aquilo para produzir as tais badias para moer, é um custo variável. Porque varia em função do número de badias produzidas. Enquanto que panela, não. É a mesma. Frita, tira. Amanhã é a mesma. Depois da manhã é a mesma. Quando frita, enche. Depois de tira, põe no cesto. Frita outras, tira, põe no cesto. Não precisas, ok? Aumentar o número de panelas. Aumentas. Se fores aumentar, então, passa a ser longo prazo. Só aumentas no longo prazo. Ainda bem, já viram a diferença entre curto e longo prazo, né? Custo marginal. A diferença, quer dizer, custo marginal praticamente é o quê? Custo adicional. O conceito de produto marginal é o mesmo conceito de custo marginal, mas na perspectiva do custo. Para produzir mais uma badia, qual é o custo adicional que tu arcas? Para produzir mais uma arma, qual é o custo adicional que tu arcas? Ok? É o custo adicional. Custo médio é o custo unitário de cada arma, quanto é que custou produzir. Uma coisa é para produzir mais de uma arma, quanto é que custa. Outra coisa é cada arma, quanto é que custou produzir. Custo variável médio é a parte do custo variável, ok, que cada arma necessita porque cada arma arcou para ser produzida, ok?
Ou seja, no custo médio temos custo variável médio e temos custo fixo médio. O custo variável médio é a parte variável do custo. Para dizer, esta arma aqui usou X fatores variáveis que custaram X. Ok? Enquanto que custo fixo médio, esta arma aqui usou X fatores fixos que custaram X. Praticamente, se vocês entenderam bem o conceito de custo médio, que é o custo por cada arma produzida, é só dividir o custo médio em uma parte ser variável e outra parte ser fixa. Acabou. Ok? E economias de escala. E dei um exemplo de uma empresa em Moçambique que beneficia de economias de escala. Economias de escala, o que é? Tendência. Economias de escala é a tendência do custo por unidade reduzir à medida que tu aumentas a quantidade produzida. É a tendência da redução do custo unitário à medida que tu aumentas a quantidade produzida numa determinada empresa, num determinado processo produtivo. Vamos lá supor, estamos a produzir um segundo. Ok? Então, economias de escala também. Voltei. E os que estão a dormir, despertem, por favor. Economias de escala é esta situação em que eu aumento a quantidade produzida, mas o custo de aumentar esta quantidade produzida não é tão alto. Ok? Vamos dar o exemplo de um serviço. Vocês, clientes da Movitel, ou Vodacom, ou MCL. Vodacom já montou as antenas todas no país. Ter mais um cliente, certamente que o custo adicional de ter mais um cliente reduz. Ou seja, mais um cliente vai usar a mesma antena, vai usar os mesmos escritórios da Vodacom. Na verdade, ter mais um cliente, o custo que eles vão arcar é custo de cartão fixo, talvez no sistema de dados deles, mas você não vai... Eles não terão que duplicar os seus custos, não terão que montar mais uma antena pelo fato de você ter aderido à Vodacom, à Movitel. Talvez no longo prazo, quando houver congestionamento por causa de muitos clientes, eles podem aumentar a infraestrutura, né, de suporte. Por exemplo, agora, Vodacom, MCL, estamos todos a usar a internet, está super lotado. Alguns estão a me ouvir com falhas, não porque tenham problemas de internet, mas porque vocês aí têm algum tipo de problema de internet por causa da rede. Aliás, já disse que se quem não estiver a me ouvir, não é porque eu é que estou com problemas de internet. São vocês, é você que não está a me ouvir bem que tem problemas de internet. Ok? Por quê? Porque alguns insistem em usar telefone. É compreensível, não vamos julgar isso. Mas as redes de telefonia móvel têm uma internet de fraca qualidade. Então, economias de escala é isso. Você, para produzir mais, gasta cada vez menos. Ok? Aumenta clientes, os seus custos em cada cliente que aumenta reduzem. Porque você já instalou a infraestrutura. Ok? Já está lá a infraestrutura. Ok? Qual é a diferença entre rendimentos crescentes, decrescentes e constantes à escala? Esta questão de rendimentos crescentes, decrescentes e constantes à escala tem a ver com a proporção com a qual a produção aumenta à medida que nós aumentamos os fatores de produção. Entendam muito bem, parece um português difícil, mas não é nada difícil. A proporção com a qual a produção aumenta à medida que nós aumentamos os fatores de produção. Em outras palavras, se você duplica a produção, se você duplica os fatores de produção, a produção duplica. Se a produção duplicar, ou seja, se a produção aumentar na mesma proporção que o aumento dos fatores de produção, então diz-se rendimentos constantes à escala.
se a produção aumentar mais proporcionalmente do que o aumento dos fatores de produção, então disse que rendimentos crescentes à escala. Se você duplica os fatores de produção e a produção mais do que duplica, quadruplica ou quintuplica, então diz-se rendimentos crescentes à escala. Mas a produção pode aumentar numa proporção menor ao aumento dos fatores de produção, e daí diz-se rendimentos decrescentes à escala. Se você duplica a produção e a produção só aumenta 1,5 vezes, ou se você quadriplica os fatores de produção e a produção só duplica, então estamos perante a situação de rendimentos decrescentes à escala. Pergunta 11. Pergunta 12. Diferença entre rendimentos crescentes e rendimentos decrescentes é simples. Rendimentos decrescentes é porque vimos observam-se no curto prazo. Lembra que falamos de rendimentos decrescentes à escala observam-se no longo prazo. São grandes empresas, geralmente, que ganham economias de escala. Eles aumentam os clientes. Vodacom, MCL aumenta o número de clientes. Mesmo assim, não precisa aumentar, ok, com os custos, né, associados ao aumento dos clientes. Ou seja, rendimentos crescentes à escala geralmente verifica-se no longo prazo. Enquanto que lei dos rendimentos decrescentes, lembra que nós temos, à medida que aumenta o fator variável, X, mantendo os restantes fatores fixos. Ou seja, a lei dos rendimentos decrescentes verifica-se no curto prazo. Então, essa é a diferença. Rendimentos decrescentes à escala, longo prazo. Lei dos rendimentos decrescentes, curto prazo. Lei dos rendimentos decrescentes tem a ver com a utilização, ok? Tem a ver com o aumento de um fator variável, quanto é que aumenta, ok, no processo de produção. Enquanto que rendimentos decrescentes à escala tem a ver com o aumento dos fatores de produção na mesma proporção, todos eles, o que acontece com a produção. E no caso concreto, quando os rendimentos são decrescentes à escala, quando você aumenta os fatores de produção numa determinada proporção, a produção aumenta numa proporção menor, ou seja, a produção aumenta menos proporcionalmente do que o aumento dos fatores de produção. Enquanto que a lei dos rendimentos decrescentes, à medida que tu aumentas um fator variável X, mantendo os restantes fixos, a produção aumenta, mas a ritmos decrescentes. Fim. Depois hei de mandar esta correção para entenderem muito bem a explicação. E espero que tenham gravado para poderem escutar. Estamos juntos? Estamos, docente, estamos.